Graça e paz, amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Que nessa noite o Senhor, Ele possa corresponder além das suas expectativas. Que o Cristo revelado, Ele se manifeste em você. Que nós sejamos fartos de entendimento nessa noite para compreender mais da verdade do reino dos céus. Se você tem fome nessa noite do Senhor, eu creio que Deus vai saciar a tua fome, amém? Nesse longo da caminhada eu tenho entendido que Deus, Ele sacia a fome do seu povo à medida que o povo tem sentido fome. Por que isso? Porque Jesus chegou um dia e falou para os fariseus, falou para os discípulos e disse: vossos pais comeram do maná no deserto, ou comeram do pão no deserto, mas eles morreram. Mas Jesus fala para os discípulos e para todos aqueles dizendo: agora eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aquilo serviu de escândalo para muitos, porque não compreenderam que Jesus era o pão que iria saciar a fome daqueles homens eternamente e a nossa fome também, amém? Por isso eu entendo que Deus, então, Ele sacia a fome do seu povo. Deus, Ele se manifesta na minha e na sua vida à medida que nós temos fome dEle, à medida de que nós temos fome da sua palavra, fome de entendimento, fome de conhecimento, fome de buscar aquilo que é espiritual. E eu creio que Deus vai saciar a tua fome nessa noite, amém? Que o Senhor, Ele corresponda e manifeste muito mais a expectativa nessa noite, porque eu não tenho nada para te dar, mas que o Espírito Santo por mim, através de mim, Ele possa falar ao teu espírito, ao teu coração, palavras que talvez não saiam da minha boca, mas que cheguem ao teu entendimento como um gás, como algo que venha causar uma explosão em você, no seu espírito, de deixar você atônito com as coisas do Espírito, amém? Nessa noite eu quero falar um pouco sobre o governo de Deus. O governo de Deus é algo excepcional. É tudo aquilo que o pastor Tiago ministrou nessa noite de homens de governo. E o governo de Deus, nós precisamos ter conhecimento a respeito do governo de Deus. Porque o propósito de Deus sempre foi, Deus sempre teve no seu desejo gerar no homem a mentalidade de governo, para que o homem entendesse qual era a mente do Pai, qual era o desejo do Pai, qual era a mente de Cristo. Mesmo antes de Cristo se manifestar na terra, Deus queria gerar no homem, lá em Adão, lá no Éden, Deus queria gerar no homem a mentalidade de governo. Deus quer gerar em mim, ainda em você, ainda hoje, a mentalidade de governo, para que nós sejamos homens e mulheres de governo na face da terra. Mas o que é um homem de governo, o que é uma mulher de governo? Nós precisamos entender o que é ser um homem de governo na face da terra. Mas para entendermos o que é ser um homem de governo, nós precisamos entender o que é esse governo. O que é esse governo exercido sobre as nossas vidas, que nos tornam homens e mulheres de governo. E na palavra de Deus, nessa noite eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo nessa noite possa mudar a sua mentalidade a respeito de governo, porque a mentalidade de governo e o governo do céu, o governo de Deus não tem nada a ver com o governo da terra, amém? O governo da terra é apenas uma sombra, algo que muito parecido com aquilo que é do céu, mas não se compara. Porque se todas as autoridades foram instituídas por Deus, foram delegadas por Deus, Deus que quis manifestar do céu algum modelo, mas porém o modelo da terra, ele é corrompível.
ele se corrompe, o modelo da terra, ele não se iguala ao modelo de governo do céu. E por muito tempo, e a nossa mentalidade foi forjada, foi moldada a ter uma mentalidade, quando nós falamos de governo, nós lembramos do governo da terra. Mas nessa noite, nós vamos entender a respeito do governo dos céus, amém? O que é governo? Governo do céu, governo do reino de Deus. Governo, na Bíblia, na palavra de Deus, nós podemos entender que governo é o poder de exercer autoridade em representatividade. Governo de Deus é exercer autoridade em representatividade. Ou seja, o governo de Deus é a manifestação de uma autoridade em representando alguma coisa, obviamente ligado ao reino dos céus, porque todo governo ele tem por exercer poder e autoridade sobre alguma coisa. Por isso que quando nós falamos em governo, nós pensamos na coisa da terra, porque o governo da terra exerce autoridade sobre muitas coisas. O governo da terra diz que o presidente que está lá no Brasil exercendo no lugar de governo, ele está sobre muitos homens, e outros homens, por exemplo, o prefeito da nossa cidade, então ele diz, exercendo em lugar de autoridade e governo, ele diz, vamos asfaltar a rua Euclides Rosa, vamos fazer uma obra de saneamento básico em tal lugar, vamos exercer autoridade sobre algumas coisas em tal lugar. O governo da terra, ele tem por exercer autoridade, assim como o céu também. Só que o foco do céu é exercer governo sobre propósitos e princípios. Por isso, quando Jesus ele fala em Mateus 6:10, que ele está ensinando os seus discípulos a orar, ele fala para os discípulos não orarem repetidamente, e inclui na oração do Pai Nosso o clamor sobre o governo de Deus. Quando ele fala para os discípulos dizendo, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando Jesus estava ensinando essa oração para eles, Jesus estava falando, venha a nós o teu reino. Jesus estava falando, venha a nós todo o teu governo, venha a nós toda a tua autoridade, venha a nós todo o teu poder. Jesus estava dizendo, Senhor, que venha o teu reino sobre nós, porque o reino de Deus vindo sobre todos os homens era necessário, era fundamental, e era o que o homem precisava para que ele vivesse com aquilo que Deus queria, que era gerar no homem novamente a mentalidade de governo. Porque o reino de Deus vindo e sendo manifestado, ele iria ensinar o homem a ter uma mente de governo agora, a como andar como os céus andam, manifestando o governo, manifestando a autoridade. Porque o governo de Deus é o estar exercendo o governo em representatividade. Então, quando o governo de Deus é manifesto em mim, eu manifesto a autoridade de Deus, representando os céus, representando a Deus. O governo do reino, ele tem autoridade em representatividade do rei, do nosso Senhor. Por isso, um presidente no governo, irmão, ele vai representar uma nação. Mas um filho no governo do reino de Deus, ele está por representar somente seu pai, somente o seu rei, somente o seu Senhor. Por que isso? Porque manifestar o governo é manifestar a autoridade. Manifestar o reino, manifestar o governo é manifestar a autoridade. Por que isso? Porque Deus é o Criador, é o dono de toda a autoridade. Deus quem criou a autoridade. Por isso lá em Gênesis, quando a gente lê Gênesis 1, e Deus viu toda a terra sem forma e vazia, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Sobre autoridade
em manifestar o seu governo, ele disse: haja luz e houve luz. Haja porção seca e houve a porção seca. Haja os animais e houve os animais. Haja semente sobre a terra e houve a semente sobre a terra. Tudo estava por manifestar a sua autoridade e representar o seu governo, manifestar quem ele era. Por isso toda a autoridade de Deus estava em manifestar-se no seu governo. Deus se manifestou com o seu governo em toda a autoridade, dizendo: haja e houve, haja e houve, haja e houve. Haja separação das águas, haja separação de todas as coisas, ali que ele fala na palavra em Gênesis. E houve, porque a sua autoridade foi exercida como governo. Tudo foi manifesto por meio do governo da autoridade. A autoridade de Deus só tem por manifestar uma coisa, irmãos: a vontade de Deus. Por isso o governo da terra é diferente do governo do céu. Porque o governo da terra, que representa a autoridade, não tem por manifestar as coisas do alto. Mas o governo de Deus, que é do céu, só tem para representar a vontade de Deus. Porque o governo de Deus manifesta a justiça de Deus. O governo de Deus mantém a ordem e a paz. Amém? Você consegue entender isso? Por isso o Senhor, desde o início, tentou forjar em nós essa mentalidade de governo, de autoridade. Quando eu falo governo, você já entende que é autoridade, amém? Por isso em Gênesis 1:28, Deus abençoou Adão, abençoou a Eva também. E Deus disse agora: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move. Dominai, manifeste governo, manifeste autoridade agora sobre a terra. Deus pega Adão e Eva e diz assim: vocês estão abençoados. Na mão de vocês, sobre vocês, eu entrego agora o governo, entrego a autoridade para vocês. Então agora que se sujeitem todos os animais do campo, que se sujeitem à terra, os peixes do mar, que se sujeitem a vocês todas as coisas. Deus entrega ao homem a autoridade de governo, com o intuito de gerar no homem, na sua mente, essa mentalidade de governo. Por isso Deus entregou ao homem poder e autoridade. Por isso Ele deu governo e autoridade ao homem. E toda autoridade quando estava em Adão, estava em reconhecer a autoridade de Deus. Adão só tinha autoridade quando Deus o abençoou, porque ele reconhecia a autoridade de Deus na vida dele. Por exemplo, na minha casa, a minha filha tem 3 anos. Mas se eu digo que não pode entrar um estranho na minha casa, e eu transmito para ela, mesmo com 3 anos ainda, na mente dela, em que, filha, não pode entrar nenhum estranho dentro de casa em que nós não conhecemos. Quando eu estou em casa, eu exerço a minha autoridade de governo sobre a minha casa em dizer: nenhum estranho pode entrar aqui. E quando eu não estou em casa, se a minha filha entende isso, que na nossa casa ninguém desconhecido pode entrar sem a permissão do pai, ela entende então que está por se manifestar na vida dela a autoridade. Ela tem poder para algum estranho qualquer que chegar na porta de casa e quiser entrar, e ela dizer: não, você não pode entrar aqui, porque o meu pai não deixa você entrar aqui, porque ou existe alguma causa, algum propósito, algum motivo de que você não pode entrar aqui.
Ou seja, é gerado e manifestado uma mentalidade de governo sobre a vida dela, de autoridade. Porque se eu digo a ela, você não pode entrar ninguém aqui que é desconhecido, ela tem autoridade em dizer, não pode entrar aqui ninguém desconhecido. Por quê? Porque a casa é minha, mas também é da filha. E se a autoridade está sobre o pai, e o pai concedeu autoridade sobre o filho agora tem autoridade porque reconhece a autoridade do pai. Ela não tem autoridade porque ela acha, não. Ela tem autoridade porque existe um pai naquela casa, em que exerceu uma autoridade e uma ordem dizendo que não podia. E Deus quis da mesma maneira gerar em Adão, gerar em mim e você essa mentalidade de governo, em reconhecer a sua autoridade. Adão não tinha autoridade de governo, não era um homem de governo porque ele era bom. Porque agora ele se achava o cara e que eu faço todas essas coisas, pode vir em quantidade de demônios que quiser, e comigo não fica um. Adão tinha autoridade porque reconhecia a autoridade de Deus. Porque ao ponto que ele não reconhecesse a autoridade de Deus, ele já perdia a sua autoridade por pecar contra o Senhor. E para que o homem entendesse isso melhor, Deus envia o seu único filho, Jesus Cristo, profetizado em Isaías capítulo 9, versículo 6, dizendo: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estava sobre o seu ombro. Algumas versões diz o principado, que também manifesta um governo. E diz o profeta Isaías profetizando a vinda do Senhor: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sobre os ombros de Cristo estava a autoridade. Por que estava a autoridade sobre os ombros de Cristo? Porque lá no Éden, Adão perdeu o seu poder de governo quando pecou. Agora Cristo se manifesta para trazer ao homem novamente autoridade e governo. Agora Cristo se manifesta dizendo: você pode governar, você agora tem autoridade de governo dos céus. Por isso ele profetizado em Isaías, dizendo que um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre os seus ombros. Para quê? Para nos dar todo poder de autoridade. E hoje não temos autoridade simplesmente porque reconhecemos a autoridade de Deus. Hoje eu e você temos autoridade porque Cristo está em mim e em você. Aquele a quem carregou a autoridade nos seus ombros, e a quem pertence a autoridade, habita em mim e em você. Por isso hoje nós temos autoridade novamente. Por isso hoje Ele deixou tudo preparado. Em Cristo todas as coisas foram preparadas para nos entregar autoridade. Ou seja, em Cristo tudo está pronto. Como assim tudo está pronto? Quando Deus formou toda a terra, formou o Éden, Deus lançou as sementes na terra, Deus criou todos os animais. Então Deus pegou e falou: agora façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus dá Adão e Eva ao Éden para exercer governo e autoridade. Deus não criou Adão e Eva para depois Ele criar todas as coisas. Deus preparou todo o ambiente para agora Ele enxertar Adão e Eva no Éden. E então, como eu entendo que em Cristo tudo está pronto? Se Cristo Ele se manifestou, então deixando tudo pronto, que da mesma maneira em que Deus preparou tudo no Éden, que é uma sombra daquilo que Cristo iria se manifestar,
no novo pacto. Da mesma maneira que Deus deixou tudo preparado, tudo organizado, tudo certinho, porque tudo estava lá, tudo estava pronto. Deus usa isso como sombra para nos mostrar que em Cristo todas as coisas iriam ser manifestas. Então agora Adão estava lá no Éden. Adão não precisava falar Senhor, porque quando Deus criou Adão e botou lá no Éden, Deus não tinha feito chover sobre a terra, mas as sementes estavam lá. Apenas subia um vapor. Adão não precisava falar Senhor, eu preciso que o Senhor faça essas plantas nascerem, essas sementes brotarem de uma vez. Não, porque tudo já estava pronto. As sementes já estavam lá para cumprir a sua ordem espiritual da autoridade de Deus. As coisas já estavam sujeitas. E agora Deus entrega a Adão toda a autoridade de governo. Tudo já estava preparado, o Éden já estava preparado, tudo já estava preparado. E agora Cristo vem e se manifesta na terra, deixando tudo preparado, dizendo: Pai, como diz o profeta Isaías profetizando, ninguém viu formosura nele, para que alguém o desejasse. Ninguém viu algo de bom nele, ninguém viu riqueza nele para que alguém o desejasse. Mas ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas transgressões, tomou sobre si os nossos pecados, tomou sobre si as nossas iniquidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus prepara tudo, e lá na cruz, o Senhor, cumprindo tudo em obediência, diz: Pai, está pronto, consumado, está pronto, está tudo preparado, tudo já está preparado, tudo já está perfeito. Assim como antes no Éden, que é a sombra, assim como no início, que é a sombra, tudo já estava pronto, tudo já estava perfeito, determinado pelo Senhor. Adão não tinha falta de nada e não precisava pedir a nada ao Senhor, porque ele tinha tudo. E hoje, tudo estando pronto, aquele que é o dono de todo o governo e autoridade habita em nós. E se o governo foi nos entregue novamente, preciso ter a consciência e o entendimento de que pedir alguma coisa que já foi concedido é perda de tempo. Porque se já me foi concedido na eternidade, preciso então manifestar a autoridade de governo que me foi entregue agora por meio de Jesus Cristo. Não preciso então pedir o que já foi concedido, apenas preciso tomar posse e dar ordem ao que foi concedido. Porque se já fui curado quando Cristo foi crucificado, se já foi liberto quando Cristo foi crucificado, se hoje existe alguma enfermidade em meu corpo, entendo que essa enfermidade, ela está no meu corpo ilegalmente, porque a cura já me foi concedida. Agora eu preciso entender e ter a cura concedida, ou seja, o que for concedido. Não é na mente humana ignorar a realidade em que estamos vivendo, mas viver a mente de Deus, a autoridade de governo agora, para dizer: enfermidade, você não pertence aqui. Porque agora o poder, aquele que está em mim e em você, é maior do que o que está no mundo. E se o que está em mim e em você, o sacrifício que fez na cruz, não é o suficiente para invalidar todas as obras das trevas, nós vamos viver pedindo o que já nos foi concedido. Pedindo o que já nos foi concedido. Exercer a autoridade. Por muito tempo nós andamos
E eu olho para a palavra de Deus, quando Jesus exercia a sua autoridade. E por muito tempo vivemos um tempo de menino. Quando manifestava um demônio, quando manifestava-se alguém que precisava de uma cura, Jesus falava: vai, não peques mais, a tua fé te salvou. Quando Jesus exercia a sua autoridade, e entendendo a autoridade que ele carregava, todas as coisas se sujeitavam a ele. Por isso, quando Jesus se manifestava no demônio, ele não falava: sai! Ele falava: sai. Porque a autoridade que estava sobre os seus ombros, ele tinha entendimento do que estava sobre ele. Por isso todas as coisas se sujeitavam a ele. Então Cristo exercia a sua autoridade por meio da fé das pessoas, sim. Mas agora, quando nós exercemos a autoridade, não exercemos pela fé das pessoas, exercemos pela vontade de Deus. Amém? Tudo já está concedido. Por causa do pecado de Adão, Adão perdeu o governo e entrou a desordem. Mas por meio de Jesus Cristo, por um homem entrou a corrupção, mas por meio de Cristo foi manifestado a vida a nós, e foi entregue a nós a autoridade de governo do Senhor. Por isso precisamos entender que o Senhor está gerando em mim e em você uma mentalidade de governo, para que eu e você sejamos homens e mulheres de governo, homens e mulheres que exercem, que manifestam a autoridade do governo de Deus. Aleluia! Todas as coisas precisam se sujeitar e se manifestarem a mim e a você. Você não precisa pedir uma bênção mais agora, porque a bênção já foi concedida a você. Pastor, mas como? Eu preciso de uma bênção. Muito tempo a gente cantou: preciso de uma bênção, não vou desistir. Mas eu preciso ser abençoado. Entenda que já está pronto, Cristo já te abençoou. Efésios 1, versículo 4. Versículo 3 diz que Ele nos... Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos formou nele antes da fundação do mundo e nos abençoou. Não diz que Ele vai nos abençoar, diz que Ele nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Eu e você já somos abençoados, porque tudo já foi feito pelo Senhor. Quer dizer que eu não preciso mais orar então? Quer dizer que eu não preciso mais jejuar, mas ler a palavra? Não, irmãos, não confunda as coisas. Você precisa orar ainda para buscar a vontade de Deus, aonde Deus quer que você exerça o governo dele. Você ainda precisa jejuar para matar a sua carne ainda, para que o governo de Deus esteja sobre você, exercendo governabilidade sobre a sua vida. E o que é governabilidade? Diga comigo: governabilidade é a qualidade daquele que é governável. Governável. Governabilidade é a qualidade de alguém que pode ser governado. Por isso, não basta também ser somente um homem e uma mulher de governo. Sabe por quê? Porque a autoridade está sobre mim e sobre você. E se a autoridade está sobre mim e sobre você, então eu posso exercer essa autoridade para o meu benefício. Eu posso exercer essa autoridade para me exibir. Eu posso exercer essa autoridade achando que eu vou fazer alguma coisa boa.
Mas não basta simplesmente manifestar o governo, a autoridade de Deus. Cabe agora entendermos qual é a direção, qual é a vontade de Deus, como Deus quer me governar, para que eu possa ser governável, para que agora a governabilidade de Deus esteja sobre mim. Quando Deus fala para Moisés, um exemplo muito claro, uma vez o pastor Tiago teve a revelação disso. Quando Deus fala para Moisés, porque Moisés foi para a presença de Deus e falou: Senhor, o povo está seco da sede, estão desnutridos, estão murmurando um monte, estão fazendo até montinho para me pegar, para me matar, porque estão falando que eu trouxe eles lá de onde eles estavam, eram escravos ainda, mas comiam e bebiam tranquilamente para morrer no deserto. E Deus fala para eles: Moisés, eles querem água, então eu vou dar água para eles. Moisés vai e fere a rocha. Deus dá uma ordem ao Moisés para manifestar a autoridade. Só que quando Deus fala para Moisés ferir a rocha, Deus estava falando para ir lá e quase quebrar o cajado na rocha. Deus estava tentando manifestar a figura de Cristo através daquela rocha vertendo água. Mas Moisés não se deixou ser governado naquele momento. Por que ele não se deixou? Porque ele não fez o que Deus mandou. Ele exerceu a autoridade de governo, exerceu porque saiu água da rocha. Mas ele não foi governável para obedecer aquilo que fazer da maneira que Deus falou. Moisés não obedeceu à voz de Deus da maneira correta. Ele exerceu o governo, mas não foi governável por Deus. Por isso ele não entrou na terra prometida. A palavra diz, quando Jesus conta uma parábola, dizendo que um senhor decidiu fazer uma viagem. Então ele chama os seus servos. Ele chama os seus servos e a um ele entrega 5 talentos. A outro ele entrega 2 talentos. E a outro ele entrega 1 talento. E aquele senhor, dono das riquezas, vai para a viagem. E os seus conservos, os seus servos, sabiam que o seu senhor era um homem de manifestar governo e autoridade sobre aquilo que ele tinha. Ele manifestava, era um homem que tinha posses, e um homem que manifestava autoridade sobre o que tinha. Mas aquele senhor, a palavra não diz que era para eles pegarem um talento agora e multiplicar o talento. Porque eles entendiam, eles sabiam que o senhor deles era um homem de negócios. E quando ele volta, a palavra diz que aquele que ele entregou 5 talentos, ele multiplicou e ficou com 10 talentos. O que tinha 2, ele ficou com mais 5, ficou com 5 talentos. E o que tinha 1 talento, a palavra diz que ele enterrou aquele talento, porque ele ficou com medo. E quando eu falo talento, não é com a mentalidade humana que a gente tanto pensou. Talento é o meu dom de cantar, eu enterrei meu talento. Deus nunca quis mostrar que era um dom no talento nessa passagem. O Senhor só queria mostrar a obediência que os seus filhos deveriam ter com a sua palavra. O Senhor não queria mostrar multiplicação. O Senhor queria mostrar obediência. E a Bíblia diz que aquele que recebeu 1 talento enterrou. E quando o Senhor voltou, ele deu conta dos que ele deu 5 e deu 2. E quando chegou aquele que deu 1, ele falou: Senhor, eu sei que tu juntas aonde tu não plantaste. Senhor, eu sei que tu tem autoridade sobre as coisas que tu nem fez. E esse que entregou a 1 talento, que recebeu 1 talento, recebeu autoridade, mas não se deixou levar pela governabilidade do seu senhor. Mas o seu senhor não disse que era para ele multiplicar,
mas ele sabia que o seu senhor era um homem de negócios. Por isso os outros dois multiplicaram o talento. E o foco não é talento, é obediência. Porque Deus nunca quis na palavra ensinar a talentos. O foco de Cristo é ensinar a obediência. O talento é simplesmente uma ferramenta que ele usa para manifestar a vontade de Deus. E Cristo é a maior expressão de Deus manifestada em governo e governabilidade. Por quê? Porque Cristo manifestou todo o governo e autoridade de Deus. E quando que ele manifestou então a governabilidade? Quando ele disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso Cristo manifestou e é a maior expressão de governo, de homem de governo e de governabilidade na face da terra. E agora você entende por que obras maiores nós faremos? Porque Cristo, que é toda a autoridade manifestada em governo, está em mim e você. Por isso, obras maiores. Jesus, quando estava prestes a ser morto, nos seus apenas 3 anos e meio de ministério na face da terra, como homem, ele diz: eu fiz muitas coisas aqui em carne, ele estava querendo dizer, mas eles não entendiam. Mas vocês farão obras muito maiores. É por isso que ele não confiava em nós. Ele não confiava em mim e em você para fazer obras maiores. Ele confiava nele mesmo. E por ele estar dentro de mim e de você, por isso ele fará nós faremos obras maiores. Porque nós não vamos fazer obras maiores por nós mesmos. Nós não vamos manifestar o governo de Deus, ser homem de Deus, mulher de Deus, e ser governável pelo Espírito de Deus por nós mesmos. É impossível, irmão. É impossível obedecer a Deus sem o Espírito de Deus. Mas Deus sonda os corações. E Deus libera o seu Espírito, e o Espírito permanece com aqueles que lhe obedecem. Isso não isenta eu e você de falhas, eu não canso de falar isso. Porque nós vamos pecar até nós morremos, ou nós vamos pecar até o Senhor voltar. Mas nós precisamos viver no centro da sua vontade, buscando conhecer mais a mente de governo, conhecer mais essa autoridade que está sobre nós, que é Cristo em nós, Cristo em você, irmã, esperança da glória. Cristo em nós é esperança para esse bairro. Cristo em mim e você é esperança para a nossa casa, é esperança para a nossa cidade, é esperança para a nossa nação. A esperança para esse bairro, irmão, a esperança para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para esse bairro, a esperança para qualquer coisa não está em repetidas orações, em repetir orações, e jejuns e jejuns e jejuns. Não. A esperança para tudo que está em desordem é a manifestação do governo de Deus em governabilidade da nossa vida. Tudo voltará à ordem, o que está em desordem, quando nós nos deixarmos ser governável pelo Espírito de Deus. Parece uma coisa simples em falar, mas a palavra diz que o reino de Deus é conquistado à força. O reino de Deus não vai te custar poucas coisas. O reino de Deus vai te custar todas as coisas. O reino de Deus vai te custar uma vida. A autoridade e governo de Deus e viver nisso vai te custar uma vida. Não vai nos custar negociar, renunciar alguns dias, renunciar alguns momentos, renunciar algumas coisas. Eu tenho entendido isso nesses dias em que renunciar todas as coisas é o que nos faz viver o governo de Deus.
E nós não vamos viver o governo de Deus, e não vamos conseguir renunciar a todas as coisas por nós mesmos, mas pelo Espírito. Por isso, quando Jesus falou, bem-aventurado os pobres de espírito, por que Jesus falou isso? Porque Jesus estava querendo que somente a mente de governo estava sobre o homem. E para a mente de governo estar sobre o homem, Jesus falou, bem-aventurado são os pobres de espírito. Jesus estava querendo dizer ao homem que não esteja nada na sua mente, para que a mente de governo venha sobre você. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito, que não tem nada na sua mentalidade, mas dão lugar para que o governo de Deus, o governo de Cristo estejam sobre a sua vida. Entender o governo é fácil, porque quando eu entendo o governo, eu exerço autoridade sobre muitas coisas. Mas quando eu começo a entender a governabilidade, agora eu começo a entender aonde eu tenho que exercer esse governo. Por isso, quando Pedro estava por entrar no templo, em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que um homem que era paralítico, tinha problema nas suas pernas, não andava, desde nascença, ele nasceu assim. Todos os dias o levavam à porta do templo para que ele pedisse esmola. E todos os dias ele ficava sentado, por muitos dias, sentado pedindo esmola. E muitos cultos aconteciam. Mas chegou o dia em que Deus tinha um propósito naquilo. E Pedro estava entrando junto com outro discípulo no templo, e aquele homem pede uma esmola. Eles poderiam ter dado muito antes, mas não era a vontade de Deus, porque a vontade de Deus trabalha com propósito. E ele olha para os discípulos, olha para Pedro e fala, me dá uma moeda, me dá uma esmola. Mas Pedro fixa os olhos nele, a palavra diz, eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou, então levanta-te e anda. E ali ele é governável pelo Espírito de Deus, para um propósito. Então a Bíblia diz que aquele homem entra saltitando para dentro do templo, e glória a Deus, agora eu estou andando, aleluia, glória a Deus. E todos olhavam, porque sabiam que viam ele todos os dias no culto, ali na porta pedindo esmola. Então Pedro expõe ele dizendo, quem fez isso foi Deus, e começa a ministrar Jesus, aquele que vocês crucificaram, foi ele que curou este homem. E aquele Jesus quer governar agora sobre nós. E agora então 3.000 almas são alcançadas pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele foi governável naquele momento. Ele podia muito antes, porque entendia a autoridade de Deus. Jesus pegou os discípulos, deu um aulão, dizendo, é assim que cura, é assim que faz, e a autoridade é assim, assim, assim. E agora Jesus pega os discípulos e fala, vão de casa em casa, pregando o Evangelho, curando os enfermos e expulsando os demônios. Agora Jesus mandou para a prática. Mas Jesus não mandou fazer isso com todos. Naquele momento sim, porque era para eles aprenderem a autoridade. Mas quando eles recebem o Espírito, eles recebem um entendimento de governabilidade. Por isso eles curaram quem Deus quis que eles curassem. Por isso eles expulsaram um demônio de quem Deus quis que eles expulsassem. Nem Jesus curou a todos, porque ele mesmo diz, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. A vontade de Deus era curar o cego de Jericó, era. Mas muitos cegos Jesus não curou. Muitos endemoniados Jesus não expulsou demônio. Porque ele não veio fazer a sua vontade, mas veio fazer a vontade do seu Pai.
E Cristo em mim, você ainda permanece querendo fazer a vontade do nosso Pai. O que é ser governável? É deixar Cristo fazer em nós a vontade do Pai. Deixar Deus fazer em nós a vontade do Pai. Por isso nós precisamos ter entendimento. Por isso não ressuscitou aquela menina no cemitério, pastor. Por isso não ressuscitou. Não era da vontade do Pai. E se nós tivéssemos nos deixado governar pelo Espírito, nós não tínhamos nem ido orar por ela. Não que nós não tínhamos ido orar pela família e apresentar a Cristo, mas gastar aquele tempo ao que não estava concedido naquele momento. Nós precisamos buscar ter entendimento disso. Por isso, ser governável nos leva a viver a vontade do Pai, a orar a vontade do Pai, a pensar a vontade do Pai, a agir pela vontade do Pai. Agora eu entendo quando alguns pastores que a gente conhece diz: eu estou onde Deus quer que eu esteja. Eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. Eu faço isso porque Deus quer que eu faça isso. E não eu faço isso porque eu julgo ser bom. Ou eu faço isso porque eu julgo que é bom para mim. Porque não era bom aos olhos naturais de Estevão ministrar o evangelho e perceber que ele ia ser apedrejado. Mas era da vontade do Pai em que ele pregasse a Cristo e fosse apedrejado até a morte, para que o Senhor fosse conhecido. Precisamos entender isso, buscar isso, com entendimento, irmãos, de que um culto de quarta e domingo não vai nos levar aonde Deus quer nos levar. O conhecimento e entendimento que nós precisamos para viver aquilo que Deus quer está muito além de quarta e domingo. Está em buscar todos os dias, estar em focar todo o tempo. Mas eu não consigo. Mas você vai conseguir. Você vai conseguir. Nós não estamos aqui para dizer quem está de pé, quem está caído, quem está forte, quem está fraco, não. Estamos aqui para dizer, pelo Espírito de Deus, você vai conseguir, pelo Espírito de Deus, se obedecer. Você vai conseguir chegar lá, se você obedecer a palavra. Mas eu pequei. Mas se você pecar, nós temos um advogado que é justo e é fiel. Se você pecar, ele tem sangue que nos purifica de todo pecado. Ah, mas se eu errar, se eu viver nas minhas limitações, glória a Deus pelas nossas limitações. Isso nos levará a entender que sem eles nós não podemos nada, mas pelo Espírito de Deus nós podemos todas as coisas que nos fortalece. Podemos todas as coisas, porque agora Cristo está em nós. Todo o governo e toda a autoridade dos céus habita em mim e em você. Por isso não precisamos mais temer nada. Não precisamos mais temer o mundo, porque Ele nos entregou o que vence o mundo. É a nossa fé. Ele nos entregou e temos toda a autoridade. Temos tudo o que precisávamos. Temos tudo o que nós precisávamos. Tudo o que nós precisamos. Tudo que nós precisamos nós temos. Porque Cristo é tudo. E se temos Cristo, temos tudo. Precisamos buscar mais profundo esse entendimento. Sair dos níveis rasos. E nós só vamos sair dos níveis rasos quando nós mudarmos a nossa mentalidade terrena, de governo terreno. E então entendemos que agora o que precisa prevalecer é o governo do céu, é a autoridade do céu. E agora aquilo que Jesus orou lá no começo, quando nós falamos, que venha o teu reino, que venha o teu governo. Não precisamos mais orar que venha o teu governo, o teu reino.
Porque o mesmo Jesus já disse: o reino dos céus está entre vós, o reino dos céus está em vós, o reino dos céus está dentro de mim e de você. O reino não vai mais vir, o reino já veio, o reino já está. O reino de Deus já está, o governo de Deus já está aqui, já está em nós. Todo o poder, todo o governo, toda a autoridade já está em nós. O que precisamos então? Entender o governo de Deus e buscar ser governável pelo seu Espírito. Ser governável. Aleluia. Governável. Nós queremos as coisas boas. Nós queremos tudo em ordem. Nós queremos que tudo vá bem. O nosso casamento vá bem, a nossa família vá bem, a igreja vá bem. Nós queremos que tudo vá bem. Glória a Deus que nós queremos. Mas precisamos nos deixar ser governável pelo Espírito. Precisamos buscar isso. E orar: Senhor, é muito raso que eu conheço sobre isso. Senhor, eu ainda não entendo. Mas pelo Teu Espírito revela em mim, porque a minha mente natural não pode entender isso. A minha mente natural não pode chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. A minha mente natural não pode fazer o que o Senhor quer que eu faça. Por isso um homem de grande fé estava com uma pessoa muito chegada nele. Muito chegada dele, enferma. E ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu estou com uma pessoa que precisa de Ti, está enferma. E Jesus tinha os seus destinos traçados, e um daqueles destinos era aquele. E Jesus, em outras palavras, diz para ele: eu não posso ir, então. E ele olha para Jesus e fala: então, Senhor, libera uma palavra somente. Uma palavra é o suficiente. Uma palavra é o que eu preciso. Jesus olha para ele: uau, que fé, hein, cara? Que fé. Uma palavra, e eu digo aos meus soldados, aos meus amigos, que eles vão. Jesus diz: que fé. Vai em paz. E aquele homem vai voltando para casa. Mas ele manda os seus servos na frente, dizendo: vai, essa palavra, vai. E quando Jesus se vai, aquele homem está indo para casa. Aquele homem está voltando, e outras pessoas da sua casa estão vindo de encontro nele, dizendo: já está curada, já está bem, já está tudo ok, a saúde está estável, não tem mais nada de errado. Quando foi que aconteceu isso? Foi ontem. Que horas? O mesmo horário que nós estávamos com o Senhor. Glória a Deus. O mesmo horário, foi a palavra dele. A palavra dele. A nossa mente natural não vai entender isso, irmãos. Mas o nosso espírito está entendendo. Assim como você não entende pela sua mente natural o que você está fazendo aqui hoje. Como você chegou aqui hoje. A sua mente natural vai gerar 1000 argumentos. Que você veio adorar o Rei. Que você veio adorar o Pai. Que você veio buscar mais a palavra. Deus tem um propósito mais profundo. Tem algo mais fundo nisso. Abrindo buraco para que você se estabeleça sobre a rocha. É algo mais profundo, mais intenso. Algo com um fundamento mais sólido, mais firme. De que sobressai o pensamento humano. Por que você vai para a igreja? Porque eu gosto. Porque eu gosto do louvor, eu gosto do pastor. Porque você vai para a igreja? Porque eu preciso, quero buscar minha bênção.
Deus vai tirar. Já tirou. Basta as pessoas entenderem. Precisam arrancar esses véus. Para sair dessa condição e entrar numa condição mais firme, mais sólida. De que por que você vai à igreja? Porque eu sou a igreja. Por que você busca Deus? Porque Ele mora em mim. Mas você parece fanático. Quando você entende no seu espírito as coisas do espírito. O mundo chama de fanatismo, irmão. Porque é loucura. Mas você fica com cada vez mais fome de conhecê-lo. De entender. De saber. De viver. De estar nele e ele em você. Por quê? Porque ele nos ama muito além disso. Porque ele é amor. Porque o amor habita em mim e em você. Aleluia. Pai, nós te damos graças nessa noite, Senhor. Nós te louvamos, Espírito Santo. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos, Pai. Verdadeiramente, as tuas palavras são verdade. E quando o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, nós temos entendimento. Porque nós não podemos viver aquilo que tu queres sem o Senhor. Mas nessa noite eu te peço, arranca os véus do nosso entendimento. Nos torna maduros e entendidos, sábios, não com sabedoria humana, mas com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Eu te peço que nós possamos ser cheios desse entendimento, que nós possamos exalar Cristo, que todo o governo manifestado e toda a autoridade manifestada em nós seja por tua direção, Pai. Assim como o Senhor falou, o vento sopra onde quer, não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Isso está indicando e nos mostrando, Senhor, que nós precisamos ser governáveis pelo teu Espírito. Isso está mostrando claramente que o Senhor só vai se manifestar de forma absoluta, em toda a plenitude do Senhor, quando nós formos governáveis, quando nos sujeitarmos e obedecermos de forma correta. Espírito Santo, nós queremos te amar mais a cada dia. Nós amamos a tua presença. Por isso nessa noite eu te peço que em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito, Pai, não para nossa glória, mas para a tua glória, que seja elevado o nível do nosso entendimento, que seja elevado, Senhor, que nós possamos enxergar aquilo que os nossos olhos não veem, ouvir aquilo que o Senhor está falando o tempo todo, viver o hoje, o aqui e o agora do Senhor, saber para que coisas o Senhor está se movendo. Pai, em nome de Jesus,
anelo, Senhor. Busque a Ele. Não busque fora, busque dentro. Anelo. Anelo conhecer-te mais, viver em santidade, em intimidade contigo. Pra sempre eu quero estar, tua glória contemplar por toda eternidade. És o único que eu quero adorar, és o único que eu quero adorar. Venho aos teus pés para entregar meu coração. És o único que eu quero agradar, és o único que eu quero agradar. Pra sempre cantarei o teu amor, amor que me resgatou e me limpou e me deu vida eterna. Seu sangue abriu caminho, nunca se fecha.